Na aula passada, tiramos aplicações de Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 18, e falamos ali que o nosso maior trabalho, na verdade, é descansar em Deus. Na aula de hoje, tiraremos mais aplicações, agora a partir do versículo 19. Gênesis 7, 19 diz o seguinte: prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Preste atenção, o versículo 19 afirma que as águas cobriram todos os altos montes. Isso deve nos levar a pensar que nenhuma grandeza humana resiste ao juízo de Deus. Parece impossível para você que as águas do dilúvio chegaram a cobrir as maiores montanhas. Se é difícil de acreditar, então falta-lhe fé para crer no Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. Quando nós entendemos quem é esse Deus, que Ele é o Deus verdadeiro, o orgulho, o poder e o status, eles afundam diante da soberania de Deus, da sua grandeza. Versículo 21 declara: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Versículo 22, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Resumindo, pereceu toda a carne. E sabe por quê? Porque o pecado, ele traz consequências universais, consequências que afetam o mundo inteiro. O homem pecador, ele não só prejudica a si mesmo, como prejudica o seu próximo e prejudica a própria criação. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim no futuro. Ninguém está fora da necessidade da graça divina, sabia? Nem adultos, nem crianças. Todos precisam de Deus. É por isso que devemos ensinar nossos filhos, desde que eles são novinhos, a temerem ao Senhor e a respeitarem a sua palavra. Quando a gente vê aqui o juízo do dilúvio, a gente percebe que a morte física, ela revela a seriedade do pecado. Se nós entendêssemos isso, não ficaríamos escandalizados com o juízo de Deus nessa catástrofe global aqui. Muitas pessoas menosprezam ou se escandalizam com tal evento porque não entendem a seriedade do pecado. Se entendessem, não seriam tão críticos. Uma coisa importante de lembrar também é que a vida, ela é um dom, não é um direito adquirido. Nem mesmo Adão e Eva, antes ainda de pecar, tinham direito a qualquer benefício de Deus. Deus poderia ter criado o primeiro casal, ter dado a esse casal um período de vida determinado e depois simplesmente tê-los feito sumir do mapa. Mas ele não agiu assim. E não porque a criatura recém-criada tivesse direito a alguma coisa. Não. Deus continuou a história da humanidade por seu amor, por sua graça, por seus propósitos inescrutáveis. Mas são poucos os que pensam assim. Tudo para o ser humano caído em pecado está na base da obrigação divina. Deus tinha que fazer isso, Deus tinha que fazer aquilo, Deus deveria ter agido assim, Deus deveria ter agido assado. Não, não é dessa maneira que as coisas funcionam. Enquanto o ser humano não vir a si mesmo como criatura e entender
que Deus é o Criador e Senhor, vai ser muito difícil ele conseguir se relacionar de forma saudável com esse Deus. Versículo 23 diz: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Olha só o que o versículo diz: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Em outras palavras, de toda a humanidade existente naquele período, apenas um grupo de pessoas sobreviveu. Não estou aqui focalizando os animais que foram salvos, não. Estou aqui focando nas pessoas. Apenas um grupo de pessoas sobreviveu, o que nos ensina que ser minoria nunca significou estar errado. Pelo contrário, se nós olharmos para a história geral, veremos que muitas e muitas vezes a maioria é que estava errada, não a minoria. Ao contrário do que afirma o senso comum de que a voz do povo é a voz de Deus, não. Em geral, a voz do povo é contra Deus, porque a maioria do povo não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com Cristo, não aceitou a Jesus como Salvador e não está preocupado em servir ao Deus da Bíblia. Já a fidelidade a Deus, que poucas pessoas prestam, esta fidelidade pode custar isolamento. É bom esse alerta aqui. Naquela época de Noé, apenas ele e seus familiares se mantiveram no caminho de Deus e, com certeza, foram isolados por causa disso. Foram tratados como pessoas à parte, como gente que não fazia parte da comunidade. Você se sente assim às vezes? No seu trabalho, na sua universidade, na sua vizinhança? Você sente que por ser cristão, as pessoas procuram ignorar você, deixá-lo de lado? Pois é, isso é o normal, sabia? Não sinta nenhum complexo por isso, não fique triste, não. Isso é o normal. O próprio Jesus declarou que estreito é o caminho que leva à salvação. Já o caminho da perdição, este é largo. Por isso mesmo é que no caminho estreito vamos encontrar poucas pessoas andando por ele. É sempre a minoria. Sempre, em todas as épocas, em todas as gerações. Assim como é sempre a maioria que vai estar no caminho errado, que vai seguir para a perdição. Apocalipse revela que, no final da história, muitos e muitos e muitos serão condenados. Agora, por outro lado, se somarmos todos os cristãos que já existiram neste mundo, de todas as épocas, com certeza na nova terra teremos um número incontável de crentes, porque de minoria a minoria, durante toda a história da humanidade, vamos somar um povo de Deus gigantesco. Espere e verá. Versículo 24 diz assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Que coisa, hein? Durante 150 dias, este planeta foi um verdadeiro planeta água. Por quê? Com todos os montes cobertos, se alguém pudesse olhar lá do espaço sideral, o que veria? Veria uma esfera completamente coberta de água. 150 dias. Quem diria, hein, que a Terra ficaria tanto tempo coberta de água? As aplicações que podemos tirar daqui são as seguintes. A crise, ela pode durar mais do que imaginamos. Às vezes começa uma crise e a gente já tem um desespero e fica pensando, tomara que amanhã já esteja tudo bem, mas nem sempre é assim. Às vezes, infelizmente, a crise dura mais do que pensamos, do que esperamos, do que imaginamos. Agora, é bom
sempre trazer à memória que Deus controla não apenas o início, mas também a duração da prova pela qual estamos passando. Sim, o Deus que começa a provação é também o Deus que está cuidando da duração dessa provação e que está levando-a para o seu término. Não é porque entramos numa dificuldade, num problema, que Deus se afastou e vai deixar a coisa rolar. Não, Ele mesmo começou. Ele mesmo está supervisionando tudo, está vendo a sua aflição, está vendo as suas dificuldades, está ali pronto para amparar, para consolar, para fortalecer até que a prova termine. Foi assim com Noé e sua família e vai ser assim com você também. A fé, portanto, ela aprende a esperar, mesmo quando nada muda externamente. Eu imagino que Noé não fazia ideia de que ficaria dentro da arca com sua família e aqueles animais mais de um ano. Eu penso que ele não sabia disso. Então, eles viveram ali, dentro da embarcação, dia a dia, esperando no tempo de Deus. E, enfim, chegou. Chegou aquele momento em que eles puderam sair da arca e habitar um novo mundo. O tempo de Deus, ele nunca é desperdiçado, meu irmão e minha irmã. Se ele resolveu criar uma situação em que temos de passar dias ou meses nela, é porque há um propósito. E para nós, basta sabermos disso. Se confiamos em Deus, se cremos que Ele cuida de nós, se cremos que Ele nos ama, basta sabermos que Ele tem um propósito. Que esse seja o nosso estilo de vida como cristãos. Pessoas que sabem esperar em Deus.